A gente já recebe aqui o deputado federal Thiago de Joalto, que vai conversar com a gente a partir de agora. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado a você pelo convite, Foca. Obrigado a todos que nos acompanham aí pela televisão. Bater um papo com o senhor aqui no dia de hoje é uma alegria. Vamos lá, vamos falar sobre os desafios, os projetos, os bastidores da política. Mas antes, deputado, vamos falar a respeito dessa polêmica envolvendo o deputado estadual cassado de São Paulo, o Mamãe Falei, o Arthur Duval. Como é que o senhor se posiciona diante das falas dele? Veja, Foca, inclusive eu tive a oportunidade de gravar um vídeo, né, a gente soltou ontem, dizendo que quem está na vida pública tem que estar preparado para as críticas, sejam elas justas, né, eu disse que com as justas a gente aprende, a gente evolui, né, eu não tenho problema nenhum em receber críticas e entender quando eu erro para poder melhorar. Mas tem as críticas injustas, e as injustas às vezes partem de um pressuposto também enviesado, equivocado, e a gente busca, né, dar outra visão para quem sabe a pessoa que emite aquela crítica injusta, ela poder rever o ponto de um outro prisma. Mas no caso do Arthur Duval, não foram críticas, né? Ele pegou um ponto que ele tem a opinião dele, que muitas pessoas entendem que é uma opinião sensata, né, que merece ser debatida mais a fundo, mas aí ele veio no cerne da população sergipana e passou a ofender. E quando você faz um estudo, né, do histórico do Arthur Duval, todo o crescimento dele na mídia brasileira foi pautado nisso, em polêmicas, em ofensas, em agressões, né? Então, novidade nenhuma em relação ao interlocutor que levantou essa bola e que virou esse debate todo. O senhor acha que foi uma estratégia dele colocar ali xingamentos contra, de certa forma, a população de Sergipe? Ele disse que xinga todo mundo, xinga carioca, paulista, xinga todo mundo, para justamente levantar essa polêmica e todo mundo falar sobre ele? Exatamente. Ele reconhece, né? Ele reconheceu no seu programa, reconheceu hoje numa entrevista em outra emissora de rádio, que xinga todo mundo, que não se arrepende de nada, que tudo que disse, repetiu inclusive hoje em outros termos, e alguns ele repetiu nas mesmas palavras, né? Então é estratégia de marketing. Talvez se ele não tivesse usado os termos que usaram, a gente não estaria hoje falando desse assunto aqui, como ele disse hoje, inclusive, numa interlocução com o delegado André Davi, né? Então é estratégia de marketing pura, né? E a gente, como eu falei, eu não teria problema nenhum de ouvir as críticas em relação ao fato, né, que ele levantou, se elas fossem minimamente respeitosas, o que não foi, né? Então a gente condena a forma com que ele se expressou, a tentar dar lição de moral, né, a culpar, segundo ele, não somente o sergipano, mas todos os brasileiros dando lição de moral. Mas quando você pega para fazer um estudo um pouco curto, não precisa ir muito longe não, de 2016 para cá, para ver a vida pregressa, eu acho que seria a pessoa menos indicada para tentar dar lição de moral a qualquer pessoa no nosso país. Aquele que marcou, né, de forma mais contundente foi aquele episódio dele lá na Rússia, sim, né, na guerra da Rússia com a Ucrânia, em que ele saiu daqui para lá a pretexto de ajudar os ucranianos e depois deixou vazar aquele vídeo que talvez o objetivo dele não era bem aquele, dizendo que as mulheres de lá, dentre outras coisas, que as mulheres eram mais fáceis conforme mais pobres fossem as cidades. Então, esse é o perfil da pessoa que levantou toda essa bola. Em relação ao cerne da questão, né, até eu disse ontem também, eu já direcionei entre 2023 e 2025 235 milhões de reais para Sergipe. Desse total, apenas 2.350.000 foi para eventos. Eu falei que menos de 4%, mas é seguramente menos de 2% do total de recursos que a gente destina para eventos diversos no interior do estado. Inclusive o Forró Caju 2025 não teve investimento nosso nenhum. A Prefeitura de Aracaju vai receber agora em 2025 do nosso mandato mais de 13 milhões de reais, 100% deles dedicados à saúde. Saúde primária, a gente tem ajudado a Prefeita Emília a realizar a construção de unidades básicas de saúde, até agora ela já anunciou 3, em uma delas tem recurso nosso garantindo a construção, e destinamos mais de 10 milhões de reais para ações de média e alta complexidade, consultas com especialistas, exames, né, cirurgias, inclusive um desses programas que a Prefeitura está abraçando é de apoio à pessoa com transtorno do espectro autista, que é uma demanda gigante que todo o Brasil tem tido, e Aracaju não é diferente, e a gente está garantindo recurso esse ano para que a gente possa fazer atendimentos. Então, quando a pessoa vai tecer a crítica sobre parte desses 2% que nós destinamos para eventos, é importante que quem faz a crítica faça uma análise um pouco maior. Porque, olha, quando você vai, por exemplo, no Parque da Sementeira no final do ano, naquele Natal lindo, maravilhoso, ali é dinheiro público. Ali é um evento para que você pegue sua família, né, leve seu filho, sua esposa, sua mãe, seu pai, e vá para um lugar, né, que você veja uma coisa diferente, que você vai ver um negócio iluminado, uma coisa bonita, uma apresentação teatral, né? Quando você vai numa virada de ano no Réveillon, para a beira da praia, aquilo ali é recurso público, tanto quanto as nossas emendas parlamentares. Né? Quando você vai na realização de um carnaval que tem determinadas cidades, como Neópolis, por exemplo, a minha cidade de Itabaianinha, que tem cultura de dezenas de anos de realizar um carnaval,
mesmo que não tenha emenda parlamentar, mas a prefeitura, com apoio do governo do estado, com alguma coisa do governo federal, é recurso público tanto quanto essas são as nossas emendas. Quando você vai para o Carnaval de Salvador, tem um pouco de recurso privado, mas tem muito de recurso público, tão público quanto as nossas emendas parlamentares. Então, as pessoas precisam entender que, seja emenda parlamentar, ou seja recurso orçamentário discricionário do município, do estado, da União, quando ele está aportando recurso para fazer investimento em realização de qualquer tipo de evento, inclusive eventos religiosos, que a gente vê municípios vários, meu município, até dezembro do ano passado, todo final de ano fazia-se o apoio à realização da festa da padroeira da cidade, em que membros da Igreja Católica discutiam com o município a escolha de artistas para poder presentear a comunidade católica naquele evento, como também em outro final de semana, 2, 3 finais de semana depois, discutia-se com um conselho de pastores evangélicos quais seriam as atrações necessárias para que fosse, né, premiado, digamos assim, o público evangélico da cidade. Também recurso público. Então, se a discussão que o Arthur Duval quis trazer foi de proibir o aporte de recurso público para qualquer tipo de evento, eu topo discutir. Agora, não dá é para que você, de forma hipócrita, diga que você não concorda com destinação de emenda parlamentar para determinados tipos de evento, mas que você não se importa que a prefeitura gaste, que o governo do estado gaste e que o governo federal, que tem um orçamento bilionário para apoiar a cultura, também gaste, né? Mas vamos para justamente o ponto principal dessa polêmica toda. Foi justamente um vídeo que o senhor ocupa o palco durante o show de Wesley Safadão, junto com a prefeita Emília Corrêa, e vocês anunciam a destinação de emendas parlamentares, e aí a prefeita Emília Corrêa fala isso. A emenda vai ser destinada para contratar o Wesley Safadão. A emenda vai ser diretamente para a contratação do artista ou a emenda vai ser diretamente para custear o evento em si? Porque, no ponto de vista legal, deputado, o senhor sabe muito bem, emenda parlamentar não pode ser direcionada para a contratação do artista. A emenda vai ser para custear o Forró Caju. Perfeito. Qual foi a fala do senhor ali e o que é que o senhor traz justamente de esclarecimento para que não haja mais ruído e que não traga uma conotação equivocada? Então, quando você pega a nossa fala, a destinação que nós anunciamos lá de recurso seria para apoiar a realização do Forró Caju, que em 2025, segundo o que a gente apurou da própria prefeitura, não teve aporte de emenda parlamentar nenhuma, né, mas a prefeita sentiu dificuldades em realizar o evento sozinha. E para 2026, depois do sucesso de público que o artista teve, né, foi o único dia em que os portões foram fechados, né, durante todo o evento do Forró Caju, foi na apresentação do Wesley. A prefeita, pensando já em 2026, mas em chamar mais parceiros para dentro do projeto, disse que gostaria muito, né, de manter programação parecida como foi 2025 em 2026. Eu garanti a ela que da minha parte eu iria ajudar o evento do Forró Caju, é o que me cabe, e ela, enquanto prefeita, é quem cabe escolher quais as atrações que irão preencher toda a programação que for feita para o ano que vem. Então, eu garanti o recurso para o evento e a prefeita, como cabe a ela, disse que pretende ajudar. Se ela vai pagar a contratação dos artistas locais, que tem custo, isso dá uma folga orçamentária do seu próprio recurso próprio para contratar o outro artista, isso também compete a ela. Então, garantiu o recurso para o evento e a prefeita diz como é que ela vai executar aquilo, quais são os artistas que ela vai colocar à disposição da população. A gente precisa ser justo para dizer que quanto maior a atração, também outro ponto que a gente diz, olha, se você pode até discordar, mas qualquer evento público, conforme você invista mais nas atrações que tem uma visibilidade mais ampla, regional ou nacional, você consegue garantir um público maior. Quem investe ali para vender bebida, para vender comida, as pessoas que estão envolvidas em todo o comércio, que vai vender roupa, que vai vender sapato, que vai vender chapéu, enfim, que vai movimentar a economia, quanto maior a atração, maior você consegue o ciclo de giro nas atividades econômicas, gerando mais renda, mais oportunidade de trabalho para quem vive, né, ou quem aproveita aquele momento ali para pagar uma dívida antiga, para ganhar um recurso extra. O que Você acha que o valor do cachê, 1,1 milhão para Safadão, não é um valor muito alto para ser pago com recurso público? Depende, é isso que eu digo. Se você, qual o trabalho, quem conhece um pouco da história de vida do Wesley, o Wesley tocou em Itabaianinha, né, porque ele tinha o cabelo batendo nas costas, ele tocava às vezes pela comida. E você pegar a história de vida de um profissional, seja ele quem for, Wesley Safadão, Xande Avião, Gustavo Lima, todo o trabalho profissional que teve, vamos pegar aqui nós, você como radialista, começou lá em Itabaiana, hoje você aqui é um âncora da TV Atalaia, quanto era que você cobrava para trabalhar naquela época, quanto é que você cobra hoje pelo profissional que você se transformou, pela dedicação que você teve de estudar, de se preparar. Então eu acho que você precificar isso, é por isso que a contratação é por inexigibilidade, até porque eu não consigo medir, e talvez eu seria injusto se eu fosse tentar medir, mas né, o valor a qualidade do profissional. O valor da emenda vai ser
Aliás, a emenda em si, né? Porque aí o valor o senhor ainda não discutiu com a Emília, Isso. mas a emenda vai ser destinada para o Forró Caju. Para o evento, que é isso? Tem palco, som, iluminação, segurança, enfim, uma série de despesas que vão estar englobadas com esse recurso e o município é quem vai decidir, né, de que forma que vai estar fazendo a execução e prestar contas depois. Inclusive, pronto, então a emenda não vai ser destinada somente para o cachê de Safadão. Não, ajuda. Porque isso não pode, Perfeito. do ponto de vista legal não pode, não é Perfeito, isso? ajuda-se o evento e a prefeitura decide como é que aplica ele da melhor maneira. Porque na fala da prefeita Emília Correia, naquele vídeo com o senhor e Safadão, ela falou que vai contratá-lo. Ou seja, ela disse, olha, o deputado já disse aqui que vai destinar a emenda parlamentar e eu vou contratá-lo. Então, a decisão de contratar é dela. Mas a emenda não pode ser direcionada para um artista. Para o Forró Caju. Perfeito. É isso? É isso. Pronto. Para não ter mais conotação equivocada. Vamos lá, Tiago. Para a gente poder falar agora sobre esse cenário da política que a gente está vivendo hoje, o seu rompimento do agrupamento do governador Fábio Mitidieri. O senhor lá atrás, quando o senhor estava com o PSDB na mão, o senhor dedicou um apoio a Emília Correia, disse que era simpático com a candidatura a Emília a prefeita de Aracaju. Lá atrás, Emília não foi para o PSDB, Emília foi para o PL. Naquele momento, Emília não tinha 100% de confiança no senhor, a que se deve justamente aquele período que Emília não foi para o PSDB, não aceitou o convite do senhor? Eu acho que a busca da prefeita de forma muito razoável foi mais no sentido de segurança em relação ao PL, ela sentia uma segurança maior, porque as definições do partido a nível de Estado eram muito mais robustas do que a do PSDB. A gente estava na comissão provisória, né, o PL já tinha diretório montado, tem um histórico de anos e anos na mão de um mesmo agrupamento. E a gente sabe que a máquina do governo buscou trabalhar em todas as oportunidades que teve para deixá-la, inclusive, sem uma alternativa partidária para ela poder disputar o mandato. Então, isso assim, gerou um clima ruim entre o senhor e o governador? Do senhor ter colocado o partido à disposição de Emília naquele período? Gerou sim, Foca. Como inclusive, foi esses bastidores? A informação, a fala do governador quando teve a oportunidade conosco, que ele não aceitaria nenhum aliado dele em cima do palanque da então vereadora Emília Correia, porque, pelas palavras do próprio governador, o Aracaju seria mais da metade do seu processo eleitoral em 2026, da sucessão. Então, houve sim um ruído, em relação a isso. Foi a partir daí que vocês começaram a ter uma desavença? Teve muito a ver com isso e também teve a ver com a questão da eleição de Buquim, que eu era parceiro, amigo do então prefeito Heraldo de Andrade, e todos que eram aliados do agrupamento do governador foram praticamente proibidos de fazer campanha no município de Buquim. Então, foram dois aspectos aí que começou a arranhar bastante a relação nossa com o governador. Fábio apoiou o seu irmão, aliás, perdão, o candidato do seu irmão, o seu candidato, o agrupamento de vocês em Itabaianinha. Mas quem ganhou foi Heraldo, que também é aliado do governador. Teve também, esse processo eleitoral de Itabaianinha, teve também, assim, um motivo para esse rompimento? Teve. Teve porque a gente, inclusive, rememora momentos outros da política sergipana. Você jamais viria com o governo João Alves Filho, por exemplo, o vice-governador de João Alves num palanque e o governador João Alves em outro no mesmo município. Jamais. Nós tivemos isso em Itabaianinha. O vice-governador estava no palanque de oposição. O primo do governador, secretário de Estado da Saúde, também no palanque de oposição. O presidente da Assembleia Legislativa, aliado do governador, correligionário partidário, também no palanque de oposição. Então ficou uma coisa difícil da população entender. Como é que o governador está do lado de fulano e boa parte do agrupamento está do outro lado fazendo campanha diametralmente contrária. Então isso foi complicando realmente o relacionamento no passado tempo. Mas o senhor vai realmente para essa disputa do governo do Estado? Estou à disposição, primeiro, eu sempre coloco meus projetos na mão de Deus e busco identificar os sinais. Segundo, eu coloquei meu nome à disposição do agrupamento. Estou trabalhando pela minha reeleição, mas se o grupo entender que a gente tem possibilidade de representar o campo oposicionista aqui no Estado para o enfrentamento na eleição de 2026, para a gente dar alternativa à população, a gente está preparado. Algumas pessoas comentam que o senhor colocou o nome à disposição para a disputa do governo como um plano B, porque o senhor pode perder uma eleição para deputado federal, que o senhor tem, está se enfraquecendo com algumas lideranças, perdendo liderança, perdendo apoio no interior principalmente. É devido a isso também, não? Olha, o que é que eu posso dizer? Quem é que garante, por exemplo, a reeleição do governador?
que está com o nome dele colocado a reeleição. Quem pode dizer que a minha reeleição, a reeleição de qualquer outro parlamentar está enfraquecida ou fortalecida? Acho que a gente tem buscado fazer um trabalho. Acho que nesse cenário que você traz, inclusive de Buquim, de Aracaju, de Itabaianinha, o governador tentou trabalhar esse enfraquecimento e a gente percebeu a tempo. Contra o senhor? Contra o nosso mandato, né? Isso foi ficando cada vez mais claro. Por exemplo, o prefeito de Propriá, que é seu aliado, Luciano de Menininha, ele deve justamente apoiar a candidatura de um outro deputado federal ou vai caminhar com o senhor? Até que me prova o contrário, eu confio na palavra de todas as pessoas que fizeram compromisso com nossa reeleição de deputado federal. O que Luciano, nem nenhum outro político firmou comigo até o momento foi compromisso para a eleição de governador e nem eu vou cobrar ninguém em relação a isso. Mas até que me prova o contrário, pessoas de bem, homens de valor, eu tenho dito que o governador vai conseguir quebrar muita gente que tem preço, uma etiquetazinha na testa e que ele vai pagar o preço que aquela pessoa exigir. Vai ter muita gente. Quem são as lideranças, por exemplo, que já anunciaram que apoia a sua reeleição de deputado federal? Luciano de Menininha, de Propriá. Menininha é o prefeito de Poço Redondo, Vado Gavião. Vado Gavião. Isso. Então, Vado Gavião e Luciano de Menininha são dois aliados do governador Fábio. Perfeito. E que já assumiram compromisso com o senhor? Trabalhei na campanha de eleição deles para prefeito, inclusive o governador esteve no palanque contrário em ambos os municípios. Então, por isso que eu não tenho razão nenhuma para desconfiar nem deles e nem daqueles que me mantêm a palavra firme até agora. E alguns outros, inclusive, me pedindo um pouco de ressalva. E eu tenho dito, olha, não prejudique o seu município, né, de forma nenhuma. Ele é governador do estado, vocês são prefeitos, né, vocês estão na obrigação de buscar. E até porque se o governador disser que não vai investir, por exemplo, em Propriá, por causa da posição política do prefeito, ele vai precisar prestar conta à sociedade, né? Que ele teve voto em Propriá, ele é governador de Propriá, é governador de Poço Redondo, né, e de outros municípios que têm relação com a gente. Mas eles já disseram ao senhor que pode justamente contar com o apoio dos dois para deputado federal. Exato. Agora, para o governo, Luciano e Vado vão votar em Fábio, é isso? Isso. Eu disse a eles já, se acontecer de eu mudar meu projeto de eleição para 2026, eles só têm compromisso comigo para deputado federal. Porque seria incoerente da minha parte exigir outro compromisso deles. E se eles mudarem a rota, federal, se eles mudarem de posição? Ninguém é obrigado a fazer nada. Eu vou continuar honrando o compromisso que eu assumi. Desde a eleição, tenho ajudado os dois municípios. Propriá, salvo engano, a gente está fechando esse ano aí mais de 7 milhões de reais de investimento em várias áreas. Em Poço Redondo, nós estamos a quase 6 milhões no primeiro ano de nosso mandato. Em outras emendas extras que nós tenhamos aqui para frente, a gente vai estar sempre lembrando deles. Acabamos de conseguir agora, como emenda extra, um centro esportivo comunitário para o município de Propriá, no valor de R$1,5 milhão de reais. Como assim também a gente conseguiu para Itabaianinha. A gente está trabalhando já com a obra em andamento em Tobias Barreto. Tem outro centro esportivo desse para acontecer em Porto da Folha. Então a gente vai continuar com o nosso mandato até o final, da melhor maneira que a gente fizer e confiando nas pessoas de valor que esse estado tem. Em Propriá, o governador Fábio apoiou o doutor Valberto. Em Poço Redondo, ele apoiou Aline Vasconcelos. Aline contra Vado, Vado ganhou a eleição, Valberto contra Luciano de Menininha, Luciano ganhou a eleição. Só para a gente contextualizar para as pessoas que estão acompanhando a gente. Mas vamos lá. Deputado, sobre essa discussão em Brasília, o senhor votou a favor do aumento de cargos comissionados do STF, a exemplo de Nitinho, João Daniel, Ícaro de Valmir, votaram a favor desse aumento? Não, votei contra, e tenho dito que qualquer iniciativa no sentido de aumentar despesas para um governo que diz que não tem dinheiro para muita coisa, inclusive a gente tem ouvido relatos aí de diversas universidades no Brasil informando que estão tendo dificuldades orçamentárias e financeiras para manutenções de coisas básicas, energia, água, enfim. Seria muito incoerente da nossa parte aprovar aumento de despesas, para qualquer órgão. Não vai ter, a despesa está dentro da previsão orçamentária. Se aumenta de despesa e nós estamos aí que não tem dinheiro, como é que eu vou justificar isso para a sociedade? E nós votamos contra. Votamos contra também o aumento do número de deputados, por exemplo, na primeira e na segunda votação. A respeito da CPMI do INSS, é importante investigar, é importante levantar esse assunto nas duas casas, Câmara e Senado? Sem dúvida. Acho que o trabalho que a Polícia Federal tem feito é um trabalho importantíssimo, tem muita coisa já esclarecida e o Congresso Nacional tem muito a contribuir, tanto na Câmara quanto no Senado. CNH Social, o senhor foi um dos entusiastas desse projeto, desse tema aqui em Sergipe. O senhor se sente orgulhoso de ver ele na prática acontecendo? Demais, olha, acho que a principal fala que a gente tem dito é que a carteira de habilitação, pela importância que ele tem, porque você para guiar uma moto, para dirigir um carro, um caminhão, você precisa daquele documento obrigatoriamente, que é o que comprova que você está apto a guiar aquele tipo de veículo. E não é barato no Brasil, Sergipe hoje tem a segunda habilitação mais cara do Nordeste, a gente só ganha para a Bahia.
Aqui, por exemplo, você tem uma ideia, a categoria A, B, em Sergipe está em torno de 3.700, 3.800, quase 4.000. Em Alagoas está 2.200, 2.300 reais. Né? Então, a gente primeiro defende que esse documento seja barateado no Brasil inteiro, mas enquanto isso não acontece, a gente aportou recurso no nosso mandato, foram 3 milhões de reais para a primeira edição do CNH Social aqui no estado de Sergipe, de uma lei que já existe desde 2019, ainda sobre Belivaldo Chagas, que teve uma série de dificuldades de implementação, mas coloquei recurso para garantir a realização desse programa. Começamos com 1.200 pessoas, inclusive, não sei hoje, mas até a semana passada, algumas autoescolas relatavam dificuldade de seguir com o processo até o fim, por falta de pagamento. Né? O Detran estaria tendo alguma dificuldade de pagamento, por exemplo, na parte teórica ainda algumas delas não tinham chegado na parte prática, né? Isso vai atrasar a obtenção desses documentos por essas pessoas. Agora, recente, o governo aprovou aqui o CNH Caminhoneiro, né, que vão mais 1.000 pessoas, são 2.200 até aqui atendidas. É um programa que nós conseguimos aprovar, um programa nacional em Brasília, né? Nós temos um projeto de lei de nossa autoria tramitando, mas teve um projeto agora um pouco mais conciso, que foi aprovado, está dependendo agora só da regulamentação do presidente, que vai pegar parte dos valores arrecadados com multas para financiar também carteira de habilitação para pessoas de baixa renda no Brasil inteiro. O que é que a gente diz aqui em nível de Sergipe? O número, apesar de ter sido uma conquista, criar o CNH Social e implementar, mas o número ainda é muito pouco, Foca. Você vê, nós vamos chegar aqui esse ano, juntando 24 e 25, são 2.200 pessoas. É muito pouco. Quando você vê o estado do Piauí, que tem uma população muito parecida com a nossa, eles vão para 10.000 carteiras de habilitação pelo CNH Social, e agora ele criou mais 10.000 carteiras de habilitação para estudantes secundaristas que estão saindo do ensino médio de escolas públicas. Então são 20.000 habilitações ali vizinho, enquanto o estado de Sergipe, com muita dificuldade, está conseguindo colocar 2.200. Então, em 10 anos, nós levaríamos quase 10 anos para poder acompanhar o estado do Piauí em apenas um. O IPVA Zero, que foi outro programa que tem muita ligação com o outro, no estado de Sergipe, todo final de ano, o cidadão precisa ir num sistema do governo, fazer a solicitação da isenção. Piauí também zerou para 170 cilindradas. Você tem a moto, é 170 cilindradas, independentemente da sua faixa de renda, você não paga IPVA. Então, você vê que nós estamos muito aquém. O estado de Alagoas também já generalizou, 170 cilindradas não paga mais IPVA. E por que é que Sergipe não consegue fazer? Sim. Então são programas importantes que a gente tem a maior alegria de dizer que tem nossas digitais. Vamos lá, deputado. O senhor se coloca como um possível pré-candidato ao governo do estado. O senhor disse que trabalha para a sua reeleição de deputado federal, mas é o nome do grupo, é um nome que está à disposição. O senhor é a favor, por exemplo, de um lançamento de uma pré-candidatura de Valmir Francisquinho, mesmo ele estando nessa situação jurídica atual, inelegível? Qual a sua posição diante disso? Foca, até pelo processo que aconteceu na eleição de 2022, eu tenho dito que Valmir Francisquinho é o nome natural do agrupamento. Ele representou a oposição naquela época, numa situação difícil, não sei se mais um pouco menos do que é agora, pelo modelo de governo que está instalado, e ele se saiu muito bem. Ele foi o mais votado, apesar da inelegibilidade, apesar de toda a perseguição jurídica que aconteceu com ele até a boca da eleição. A inelegibilidade dele saiu na sexta-feira, inclusive não deu tempo do TRE tirar o nome dele da urna, e ele foi lá, disputou e foi o mais votado. Teria ido ao segundo turno, se elegível estivesse. Então acho que ele é o primeiro da fila. Se acontecer mesmo dele recuperar... com essa situação de inelegibilidade, por exemplo, se... Vem a imagem aqui para mim, produção, vamos lá. Vem aqui a imagem para mim, vamos lá, produção. Mesmo ele estando nessa situação, se ele não mudar essa situação de inelegibilidade, se ele mantiver a inelegibilidade dele, ele se colocando como um pré-candidato, não seria justamente aí uma incongruência? Tudo bem que ele é o primeiro, até concordo com o senhor, mas ele é elegível. Valmir está inelegível e todo mundo sabe disso. Olha, eu acho que ele tem um prazo, ele está prefeito hoje de Itabaiana, e o prazo de desincompatibilização dele vai até início de abril, salvo engano, dia 5, 6 de abril. Então, até dia 5, 6 de abril, se for a decisão dele, ele pode optar por manter o seu nome como pré-candidato ao governo, até que ele tente, nessa data, resolver a sua situação jurídica. Se não tiver resolvido até lá, eu acredito com muita dificuldade que ele jamais renunciaria à gestão dele em Itabaiana, com 1 ano e 4 meses de gestão, para ir para uma aventura, digamos assim, jurídica. Porque não depende só da vontade dele, só do querer dele. Mas acho que até o dia 5 de abril, se ele decidir levar como pré-candidato ao governo o nome dele até lá,
é algo que ninguém pode contestar, porque a situação jurídica dele pode ser revertida a qualquer momento. Entendi. Né? Então, ele vai tentar reverter a situação jurídica dele para que ele coloque o nome à disposição e vai justamente decidir até o dia 5 de abril. É isso que o senhor entende, né? Entendo. Acho que esse seria o prazo fatal dele, né? Até o dia 5 de abril ele teria para poder ver se resolve a situação jurídica dele ou não e se mantém, consequentemente ou não, também a sua pré-candidatura ao governo. Vamos aguardar. Agora, a respeito dessa decisão do senhor, se deve muito por conta da mudança do agrupamento, essa decisão do senhor se colocar como uma opção ao governo do Estado? Ou é, na verdade, um desejo de Emília Correia, um desejo de setores da oposição? Quando eu cheguei para o agrupamento de oposição, a gente discutiu muito, né, o nosso trabalho, né, as dificuldades e as facilidades que o agrupamento de oposição teria para algumas situações, né, e foi levantada essa possibilidade de a gente também colocar o nosso nome à disposição para a eleição de governador. Foi muito bem recebida a ideia, né, não vi obstáculos por nenhum dos membros com quem a gente conversou. Eu disse, olha, coloca o nome, levante a bola e vá trabalhar, vá levar os seus objetivos, né, nessa linha de construção da candidatura majoritária adiante. Quando chegar o momento de decidir, que será 2026, né, acho que até lá a gente vai ter que estar trabalhando isso, colocar realmente o nome como alguém que tem a capacidade de fazer aquilo que o sergipano anseia. E que Quem não disse está... isso ao senhor? Quem foi que disse? Emília, o ex-senador Eduardo Amorim, o presidente do PL, Edivan Amorim. Nas conversas que tive com o Valmir também, sim, o Valmir foi muito tranquilo em relação a isso. Né? Acho que o que não pode faltar no agrupamento é, quando chegar o momento certo, a gente manter mais forte do que nunca o senso de unidade. Com o senso de unidade, com os nomes que nós temos na oposição, é plenamente possível a gente dar ventos de mudanças ao estado de Sergipe, como já teve aqui em Aracaju, por exemplo. Na sua avaliação, através de uma observação do senhor de um possível cenário para 2026, o senhor já disse que a primeira opção é Valmir, se ele estiver elegível a partir de abril do próximo ano. Se Valmir não conseguir a sua elegibilidade, se o senhor for por outro caminho e for justamente disputar aí a sua reeleição, quem seria o outro nome do agrupamento? O de Ricardo Marques, que também se coloca como eventual candidato a deputado federal também. Ele disse que o desejo dele é ser candidato a deputado federal. Emília Correia poderia abrir mão da Prefeitura de Aracaju em 5 de abril, entregar nas mãos de Ricardo para também disputar o governo do Estado. Como é que o senhor observa essas outras opções? Por isso que eu falei, né? Você vê a prova da sua análise aí muito coerente é de que a oposição tem nomes excelentes para disputar o governo do Estado. Estamos falando de Valmir, eu coloquei meu nome à disposição, nós temos o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, a própria prefeita da capital, Emília, que foi candidata a vice na outra, então ela tem um nome não somente na Grande Aracaju, né, que passou a conhecê-la com mais afinco agora na eleição municipal, mas também a nível de Estado, em função da sua participação no processo eleitoral de 2022. Então o senhor não descarta, por exemplo, Emília Correia? Não. Por que descartaria, né? Assim, ela está, como o Valmir de Fransquinho, em abril vai estar com 1 ano e 4 meses de gestão, né? Ela tem demonstrado, nesse curto espaço de tempo, capacidade de superar obstáculos, né? A gente viu que foi um começo de gestão difícil, principalmente em função de alguns problemas que já vieram de dezembro do ano passado para cá, mas ela tem conseguido suplantar. Acho que tem muita coisa boa para acontecer nos próximos 3 anos de gestão dela, mas é um nome que ninguém pode refutar por razão alguma, e ela demonstrou a sua capacidade eleitoral enfrentando aquele sistema fortíssimo que foi colocado aqui em Aracaju, né, disputando com 3 candidaturas governistas, e ela sagrou-se vencedora, né, apesar de todos os prognósticos, né, dos sabidos da política, de que Emília poderia até passar por segundo turno, mas que no segundo turno as máquinas, tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado, iriam desidratá-la. E, na verdade, a gente viu aquilo que eu tenho costumado dizer: no final e ao cabo, a palavra cabe ao eleitor e não aos agrupamentos políticos, como muitos acreditam. Então, essa possibilidade de Emília ser candidata a governadora não é descartada? Não. Na sua avaliação? Não descartaria, por tudo isso que eu acabei de falar, né? Emília tem capacidade de sobra, não somente para ser prefeita da capital, mas para governar Sergipe também. E como seria a reação dos eleitores de Emília, que votaram para
para ela justamente passar os 4 anos como prefeita? Olha, como aconteceu em alguns outros municípios, acho que tudo isso passa por uma avaliação, né, qualitativa do eleitorado, até para entender qual o pensamento do povo de Aracaju, né? Porque às vezes a população de Aracaju pode manifestar sinais de que gostaria de vê-la dando sequência àquele trabalho que, entre erros e acertos, os acertos são muito maiores, né, de ela poder levar aquela forma de governar para o estado inteiro. Então deve ser feita uma pesquisa qualitativa, na sua opinião? Que seja um bom parâmetro para que ela possa avaliar isso melhor, né, porque, assim como você traz aqui, tem muita gente que diz, olha, eu gostaria de vê-la concluir o mandato de prefeita, né? Pode ter muita gente, mas pode ter um número de pessoas suficiente que diga, não, se ela topar decidir a candidatar-se a governadora, pode ser um nome que traga, né, esse modelo de gestão acertado que ela tem feito em Aracaju e as pessoas topem o desafio, inclusive na capital. O senhor, eventualmente disputando o governo, o senhor se assustaria pela quantidade de prefeitos, de lideranças que tem justamente apoiando aí o governador Fábio? De forma nenhuma. Eu disse agora aqui, dando exemplo da prefeita Emília, né, do sistema que ela enfrentou aqui na capital, né, do poder econômico, do poder da máquina administrativa e saiu vencedor e venceu bem. Em 2022, a máquina do governo do estado tinha, junto com todos os seus parceiros, mais de 60 prefeitos. Salvo engano, eram 63 prefeitos do interior e tinha interiores que prefeitura e oposição apoiavam o governador e no final ele foi o 3º colocado. Então, o que eu não posso de forma nenhuma perder de vista é o sentimento da população em relação ao que o governador está executando em nível de políticas públicas. E a gente percebe em cada lugar que a gente caminha, eu gosto de caminhar muito ao interior e nos bairros, né, nos povoados, conversar com as pessoas, e a insatisfação com o governo é gigante e posso lhe assegurar que prefeito nenhum, por mais que se dediquem, grupo de deputados, hoje você tem mais de, salvo engano, são 20 deputados na base governista, nada disso vai garantir a vitória de ninguém que não seja a população que não vai transferir o seu poder decisivo para grupo político nenhum aqui no nosso estado. Tiago, para quem não conhece o deputado federal Tiago de Joaldo, especialmente o povo de Aracaju, a sua atuação política é mais daquela região sul e centro-sul do estado. Para quem não conhece, quem é o Tiago de Joaldo? Qual a história do deputado federal Tiago de Joaldo? Como foi que o senhor conseguiu vencer as eleições de 2022 e ser um dos 8 deputados federais representando Sergipe em Brasília? Foca, meu pai foi o primeiro político da família, né? Ele foi vereador em 92, ficou vereador até 96, veio disputar a primeira eleição majoritária e sagrou-se vencedor em 96 e 2000, sendo reeleito prefeito de Itabaianinha. Apoiou o sucessor em 2000, né? Ficou até 2004, em 2005, aliás, ele ficou até 2004, apoiou o sucessor em 2004, o sucessor ficou de 2005 a 2008, ele retornou para o 3º mandato, em 2012 ele não foi para a reeleição, apoiou o seu vice-prefeito, né, e faleceu em 2015. Então a nossa ligação com a política, né, vem do acompanhamento que a gente fazia com meu pai. Em 2016, logo depois do falecimento dele, meu irmão entrou na vida pública como candidato a prefeito de Itabaianinha, também ganhou a eleição, assumi a Secretaria de Educação em 2017, até o final de 2020 nós fizemos um trabalho que permitiu colocar Itabaianinha como o melhor sistema de educação pública do estado de Sergipe. De 2017 até 2023, Itabaianinha foi o melhor sistema educacional, tanto no processo de alfabetização, quanto também nas avaliações do IDEB, e a gente agora em 2024 conseguimos também o primeiro lugar no IDESE. O que me projetou a nível de estado foi exatamente a nossa atuação na área de educação pública. Presidimos a Undime, que representa o secretário da Educação, firmamos pacto pela educação, enfim, conseguimos tirar Sergipe da lanterna dos piores resultados educacionais do Brasil e demos essa contribuição a nível de estado. Então foi justamente por conta dessa trajetória que Tiago de Joaldo foi candidato a deputado federal em 2022 e ganhou as eleições. Perfeito. Mas muito obrigado, viu, Tiago, pela sua vinda aqui. Muito obrigado. Até a próxima. A gente volta a se encontrar, se Deus quiser, amanhã, às 2h45, aqui na tela da sua TV Atalaia. Forte abraço.